bloco de 9 na tela, bloco de 9 cartas. Aqui, coincidentemente, porque eu não escolhi, saiu a consulente, né, como carta tema. Como é que a gente vai trabalhar com o bloco de 9? É difícil? Tem até um vídeo lá no canal, né, que ficou bem explicado. Não é uma leitura difícil, é uma leitura em que eu preciso seguir o passo a passo, tá? Se eu sigo o passo a passo da leitura, eu consigo destrinchar o bloco de 9. Se a cruz me dá muita informação, o bloco me dá mais informação ainda. E como é que funciona a leitura do bloco? O básico da leitura do bloco é assim. Essa coluna esquerda, ela vai estar falando de passado, tá? Ela vai estar dando detalhes do passado dessa situação, desse tema que eu estou marcando aqui no meio. Como é que eu vou fazer essa leitura? Vocês podem escolher fazer carta de cima, fazer uma leitura linear. Imaginem que essas cartas estão em linha. 1, 2 e 3, aonde a 1 é descrita, ela é adjetivada, ela é explicada pela 2, e a 2 é adjetivada, é explicada pela 3. Ou vocês podem ler da central para as pontas, que é como eu leio. Então, eu vou partir da carta do meio, ela está sendo, vou imaginar que ela está numa linha de 3, ela está sendo adjetivada pela última carta, e tudo isso está sendo detalhado pela carta de cima. Esse aqui é o passado. Entendido até aqui? Entendido, Fabi. Muito bem. Aí eu vou olhar o presente. Eu tenho o tema. Se o meu tema for uma pessoa, que é o caso aqui em cima é o pensamento. Tá? É aquela ideia principal, é o pensamento principal do meu consulente. E aqui embaixo é o seu comportamento, é como ele reage, é o que ele está manifestando. Esse é o presente. Eu leio isso no tempo presente, isso é agora. Voltou a Lívia? Voltou. Agora eu vou ler o futuro. Sempre que eu trabalhar com bloco, eu vou colocar um tempo na minha leitura, tá? Como é que eu leio o futuro? Posso ler 1, 2 e 3, ou eu posso ler da central para as pontas, tá? Isso aqui é o futuro. Vamos agora para as linhas. Eu expliquei colunas, agora eu vou explicar linhas. A linha 1, vocês vão entender como mental ou influenciar. Tá? O que está influenciando? Que situações estão influenciando o tema? Digamos que a pessoa vem saber do trabalho. Eu continuo no meu trabalho até o final do ano. Aqui em cima vai me explicar o que está acontecendo nesse trabalho que está fazendo com que essa consulente venha me procurar com essa dúvida. Tá? Agora, se eu abro para uma mulher e ela pergunta, eu quero saber o que vem aí para mim, o que está para acontecer na minha vida nos próximos 3 meses. Aqui são os pensamentos. Então, a linha 1, ela é o mental ou a influência. A linha 2 é o emocional. E a gente também lê como está. Então, se ela pergunta de trabalho, em cima é a influência, a coluna é o passado da vida profissional ou desse ambiente de trabalho, e aqui é como está, tá? Como está o trabalho dela. Se ela pergunta da vida dela, aqui são as situações passadas mais recentes,
em cima é o mental, e aqui é como ela está emocionalmente. Pode falar. Não, só para a gente ir acompanhando, se eu fizer a suposição de que. Fizer não, porque é assim, né? As cartas lá em cima na primeira linha, a do meio é 2, a da direita é a 3. Uhum. Agora que a gente está falando do emocional, então são as cartas 4, 5 e 6. É só. Isso, Beleza. 4, 5 e 6. Vocês enxergam a mãozinha aqui? Sim, tá dando para ver. Tá, porque senão eu abro lá onde tem os pincéis. Bom, depois, embaixo, tá, é o que vai manifestar, o que vai acontecer, os caminhos por onde essa consulente vai andar nesse período. Se eu estiver analisando o trabalho, é o que vai manifestar no ambiente de trabalho dela, tá? Aqui vai me responder mais precisamente no que eu chamo de casa 9 do bloco, com casa influenciada pela casa 6 do bloco e detalhada pela casa 8 do bloco, esse cantinho, vai me responder se ela vai continuar nesse emprego até o final do ano. Tá? É daqui que eu tiro a resposta para ela. Bom, então eu vi linhas e colunas. Agora, isso é uma forma básica de ler bloco. Agora, vocês vão conhecer dentro do bloco os espelhos externos, que são cartas que contam o que está acontecendo que o consulente não tem controle, participação direta. São os espelhos, e é bom vocês se acostumarem, porque na mesa a gente vai trabalhar bastante com esses espelhos. O que são os espelhos? Os espelhos, eles detalham o tema. Então, se eu estou marcando ela, a carta número 1, a carta número 9, eu vou colocar assim porque eu leio cruzado, tá? Mas vocês podem determinar que vocês vão ler 1, 3, 6 e 9. Como eu leio cruzado, eu vou passar assim. A carta número 1, combinada com a carta número 9 e a carta na posição 7, combinada com a carta na posição 3, dão detalhes sobre o tema. E são aquelas situações externas, que o meu consulente não participa diretamente. Por exemplo, na questão de trabalho, esses espelhos vão contar o que está acontecendo nesse ambiente de trabalho e que isso não tem participação ou não é causado pelo meu consulente. Aí a gente tem os espelhos externos. Daí eu vou ler os espelhos internos, ou né, o diamante, que são as cartas que contam como é que o meu consulente interage e participa da situação. Então, são as cartas nas posições 2, eu posso ler 2, e aqui embaixo, né, o que seria na cruz a carta 3, tá? Aqui a 7, e eu posso ler a posição 4 no bloco com a 6. Ou eu posso ler diamante mesmo, tá? Losango. Então, 2, 6, 8, não é 7, é 8. 8 e 4. Aqui está tocando o meu consulente ou o meu tema. Então, aqui o meu consulente tem participação direta, ele tem consciência, ele observa, ele interage com essas situações. Se for o tema, são as influências diretas e o que é percebido pelo meu consulente dentro daquele tema, no caso, trabalho. Então, aqui eu já consigo ler. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. Eu quero que vocês olhem para o bloco. Antes de vocês começarem a ler o bloco, vocês observem ele.
e vocês pensem que vocês estão vendo uma cena. Sabe uma cena de filme? Uma cena. Ali está acontecendo uma cena. O bloco é uma cena. As situações acontecem, e aí tem um cenário, e esse cenário está todinho detalhado no bloco, tá? Eu sempre mexo com as gurias que o bloco, ele tem luz, ele tem som, ele tem cor, ele tem cheiro, ele tem emoção, tá? Então, a gente tem que olhar para o bloco para entender o que está acontecendo ali dentro daquela cena. Tá? Qual é o cenário em que o meu consulente está inserido? Em que ambiente, em que cenário está acontecendo o trabalho dele, tá? Bom, então aqui vocês já sabem como ler o passado, o presente, o futuro, como entender as situações externas que vão me detalhar o tema, como entender as situações internas. Vocês já sabem que tem que ler as linhas, e vocês já sabem onde é que responde, né? Casa 9, influenciada pela casa 6 e detalhada pela casa 8. Além desse cantinho, eu vou dar uma outra opção para vocês responderem, tá? Perguntas objetivas do consulente. A gente também tem uma técnica, pode falar. Sabia, eu não entendi esse cantinho do futuro. Você pode falar de novo? Posso. Como é que o meu consulente pergunta se ele vai ficar até o final do ano no trabalho dele? Isso é uma pergunta objetiva. Além de eu ler o bloco e contar para ele tudo que eu estou vendo ali, que está acontecendo no ambiente de trabalho dele, como ele está se sentindo com isso, o que vai se manifestar, eu respondo objetivamente para ele, respondo por polaridade, olhando a casa 9, cantinho do bloco, ela, assim, ó, vocês pegam esse cantinho aqui, vocês imaginem que vocês botaram ele em linha, uma linha de 3, tá? Então, a 9 seria a carta central de uma linha de 3. A 6, a carta na posição 6, é aquela carta que detalha a central. Então, ela também participa da polaridade, tá? Então, aqui, ó, vocês vão tirar a polaridade e também vão descrever com esse cantinho a resposta, tá? O que vai acontecer. Tá? 9, 6 e carta na posição 8. Entendeu, Tami? Entendi. Posso fazer outra pergunta? Sim. A carta na posição 6, ela fala como o consulente vai se sentir no futuro? Quando eu estou analisando linha, não. É como ele está agora. Aqui é a linha do presente, de como ele está. Ela vai falar no futuro quando eu estiver lendo coluna. Aí ela não vai estar falando de sentimento mais, de emoção, de como é que eu estou emocionalmente. Ela vai estar contando o que vai manifestar no futuro. Tá bom. Tá? Obrigada. Nada. Pode falar. Você falou que eu colocaria como se fosse a linha de 3, né? Então, a carta da posição 9 seria a central. A carta que está na posição 6 seria a terceira carta da linha de 3? Sim, aqui descreve a central. E a carta que está na posição 8 seria da posição 1 da linha de 3? Isso. Tá, beleza, obrigada. Tá? Bom, vou dar outra opção para vocês que se chamam triângulos. A gente tem 2 triângulos que a gente pode trabalhar com eles dentro do bloco. Um é o triângulo de causa. Para que serve o triângulo de causa? Para dar mais detalhes da coluna do passado. Aqui é passado ou causa. E o triângulo de causa vai confirmar, vai dar mais detalhes desse passado. Tá? Vai contar como é que vai ajudar a explicar como é que aquela situação se originou. Tá? O que é o triângulo de causa? Vocês vão pegar as cartas nas posições 1, 8 e 3. Então, isso aqui faz um triângulo.
1, 8 e 3. As cartas nessas posições complementam a coluna 1. Tá? É o triângulo de causa, vai dar mais um detalhe daquela situação passada. E depois vocês têm também o triângulo de consequência, que é a consequência, o futuro, o desfecho da situação. Onde é que eu vejo o triângulo de consequência? Junto com essa coluna de futuro, com esse cantinho aqui, vocês podem usar o triângulo de consequência. Quem não quiser usar o cantinho, usa a coluna de futuro e o triângulo de consequência. Que vai ser as cartas nas posições 7, 2 e 9. Tá? Vocês podem responder a pergunta objetiva usando o triângulo de consequência. Tá? Quem ficou confuso e não entendeu nada? Quer dizer, Fabi, eu estou entendendo aí, mas a gente pode ler tudo isso aí ou não? Você vai escolher um método. Ou o da cruz, ou o triângulo, igual você pôs aí. Vocês podem ler vocês devem aprender a cruz e vocês têm que aprender o bloco. Não, estou falando aí agora que você falou, você explicou isso aí tudo, a gente pode fazer essa leitura todinha completa com uma pessoa? Sim, e ainda tem mais coisa para colocar aqui. Ah, tá, eu achei que tinha que escolher um de um jeito ou de outro, então a gente pode fazer isso aí tudo. Tudo. Nossa, então tá bom. E ainda vou ensinar mais uma técnica para vocês usarem no bloco, que eu não uso na mesa, mas quando eu abro o bloco separado, eu uso, tá? Pode falar, Mônica. Então, antes de você coloque mais informações, que é muita coisa hoje, mas tá ótimo. Eu só queria perguntar se a cada tanto aí que eu vou lendo, né? Li coluna, li a linha, vi o triângulo de cálculo, de consequência, li o cantinho ali, que é a 8, a 6 e a 9, com a tendência mais forte de futuro. Eu posso, porque é tudo trio, né? A cada leitura desses espaços, eu posso estar tirando carta oculta pela soma? Quer saber mais sobre Ocultas no Bloco? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo.